tudo que a gente faz tem que ser da fé, se não for da fé é pecado, que na essência nada é ilícito, mas nem tudo convém. Ele fala de pessoas que fazem a diferença entre dias e as pessoas que não fazem diferença entre dias, pessoas que têm uma restrição alimentar por causa da fé e outras que não têm. E ele está dizendo que nós temos que aprender a conviver um com o outro e nos conduzir de forma que nós sejamos fomentadores na igreja da manifestação da justiça de Deus, da paz e da alegria. Amém? E ele conclui no versículo 18, dizendo que aquele que deste modo serve a Cristo, ou seja, nós não podemos ser pessoas contenciosas, nós temos que militar pela justiça do reino, e onde há justiça do reino há paz do reino, e onde há paz do reino há alegria do reino, não é? Porque onde não há paz não há alegria, onde não há justiça também não há paz, não é? E eu vou ministrar essa mensagem para vocês com o objetivo de nós edificarmos congregações que sejam agradável a Deus e aprovada pelos homens. Uma das grandes dificuldades que nós, como igreja, temos para avançar no que Deus tem para a gente, é porque muitas vezes somos uma congregação que não é muito agradável a Deus, às vezes é mais agradável a nós mesmos, e os homens, o mundo nos reprova, há muitas críticas com relação à igreja, né? Você sabe, quanto mais o mundo critica a igreja, mais dificuldade nós teremos de ganhar as pessoas do mundo, não é verdade? Quanto menos agradável nós somos ao Senhor, menos também Ele acrescenta aqueles que vão sendo salvos, não é verdade? Sim ou não? O Senhor Ele está acrescentando diariamente a igreja dele, desde o início da igreja, lá em Atos, há 2000 anos, Ele tem acrescentado diariamente aqueles que Ele vai salvando. Tem ou não tem? Não é? Mas Ele não acrescenta em todo lugar, não é? Então nós temos que ser uma comunidade, congregações agradáveis a Deus e aprovado pelos homens, né? E nós aqui estamos nessa reunião porque nós estamos diretamente envolvidos nesse trabalho, não é verdade, né? Você está aqui porque você ajuda o seu pastor de alguma forma a fazer a obra que Deus deu, né, para ele fazer lá na congregação que você congrega. Então nós temos que aplicar esses princípios. Esse princípio aqui, e começa pela justiça, por isso eu quero falar de justiça. Onde há justiça há paz, e onde há paz há alegria no Espírito. E essa justiça é uma justiça no Espírito, amém? Não é justiça do homem, amém? Justiça humana é trapo de imundícia. Mas eu quero, discorrer sobre esse assunto com você, começando com uma pergunta. Eu gostaria que, se alguém pudesse participar, me ajudar aí, vai ficar dinâmico a nossa conversa aqui hoje, né? A pergunta é: o mundo é injusto porque há crime, ou seja, tem pessoas criminosas, pessoas que roubam, pessoas que matam, não é? Pessoas que lesam os outros, né? O mundo ele é injusto por causa disso, ou o mundo é injusto porque não tem a punição adequada, né? Eu estou partindo do pressuposto que você, como brasileiro, conhece aqui a sociedade que a gente vive e que você classifica a nossa sociedade como uma sociedade injusta, não é? Eu não sei como é que você classifica o Brasil. Você acha que o Brasil é um país justo? Você quando se compara, com outras nações do mundo, você fica feliz, ou você fica até com raiva às vezes? Tem umas que eu comparo e eu fico feliz, né? A gente olha, por exemplo, para a Venezuela, a gente olha para a Argentina agora, né? A gente olha para a Nicarágua, onde os pastores estão sendo presos. Rapaz, graças a Deus que eu não sou pastor na Nicarágua, não é verdade? Mas quando eu olho para outros países, não é? E vejo a condição que os cidadãos daqueles países vivem, rapaz, eu fico meio aborrecido, eu fico meio revoltado. Sabe, tem dias assim, tem semanas, às vezes, que eu estou meio aborrecido, eu faço questão de não ver notícia. Começo a ver notícia, eu gosto de acompanhar as notícias,
né? Economia, política. Eu gosto, porque eu entendo que se nós não tivermos uma visão sobre o mundo, nós não vamos perceber, né, o movimento de Deus sobre a terra. Até porque a maioria das profecias que predizem a vida do Senhor não vão acontecer na igreja, não é verdade? Vão acontecer onde? Vão acontecer lá no mundo. Então tem que estar com um olhar profético, olhando para o mundo. Por isso que eu me interesso por essas coisas. Pastor, se eu gosto de política? Não, eu gosto de Deus, né? Eu gosto da igreja, mas eu tenho que olhar as coisas lá fora, não é verdade? Gosto de economia? Não, não é? Se eu gostasse, eu teria me estudado política, teria estudado economia. Eu só gostei de duas coisas na vida de estudar: química e Bíblia, mais nada. Eu não estudei mais nada na vida, assim, especificamente, porque eu não tinha interesse, não é? O resto é mais por obrigação mesmo. Então, quando muitas vezes eu escuto algumas notícias, meu irmão, eu fico com uma raiva, meu irmão. Eu fico com uma raiva porque, cara, isso vai me prejudicar pessoalmente, vai prejudicar você pessoalmente, vai prejudicar a sociedade, a igreja, as famílias, né? Esse dia eu estava lendo sobre o plano do governo do arcabouço fiscal, né? Meu irmão, eu comecei a ler aquele negócio, eu parei, falei, me deu raiva, entendeu? A ideia deles, não é aumentar cada vez o teto de gasto do governo, ou seja, o governo pode gastar cada vez mais e tirar receita cobrando impostos. Eles vão taxar Shopee, AliExpress, você está me entendendo? Hã? Esse negócio tudo aí, você está me entendendo? Cada vez a gente vai gastar mais, né? Eles já querem começar a poder, o governo quer poder, eu não me lembro direito, eles querem liberar o Pix para fazer um determinado tipo de pagamento, de dívida pública, não sei o quê, entendeu? E tudo isso é para poder taxar o Pix. Aí você vai transferir 100, fica 5 lá para eles. Sai 105 da sua conta, entra 100 na conta do outro. Pensa só que legal, né? Rapaz, eu vejo essas coisas assim, cara. Meu irmão, eu tenho que parar de ver para não sentir raiva. Então eu estava lendo, eu falei, não vou, hoje eu não estou bem para isso. Tenho que orar mais, jejuar mais para poder ler um negócio desse aí, porque senão eu vou passar raiva, não é? Então, partindo do pressuposto que você concorda que o Brasil não é um país justo, não é? Porque não nos devolve nada daquilo que tira da gente. Às vezes eu vou comprar alguma coisa, olho na nota assim, o quanto eu paguei de imposto, meu Deus do céu, né? Sangue de Jesus tem poder. Então, partindo desse pressuposto que você entende que nós vivemos em uma nação injusta, né? A pergunta é, a nossa nação é injusta porque há crime, porque as pessoas fazem coisas erradas, ou porque não tem a punição adequada? O que você acha? Quem me ajuda aí? Quem falou? Não tem a punição. Quem dá mais? Vamos lá, está ficando bom o negócio. Quem dá mais? Quem dá a mesma coisa? O que você acha? Hã? Os 2 pontos, pastor Denilson. O Rude, porque não tem punição, pastor Denilson, os 2 pontos. Quem dá mais aí? Vamos lá. Quem falou? Porque não tem punição. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, quem dá mais? Fala, Ti. Isso, aumenta o crime porque não tem a punição adequada. Isso mesmo. O que mais? Quem gosta do assunto, eu vou indicar um livro. Tem um livro de um cara aí que é meio comentarista político, Roberto Mota, e ele tem um livro que é A Construção da Maldade. Lê esse livro, né? Vamos lá, quem dá mais aí? Fala, Nath. Nath está me olhando com uma cara de quer falar. Fala, filha. Eu acho que porque não tem a aplicação da justiça. Porque não tem aplicação, as injustiças. E o que seria a aplicação da justiça? Pessoas fazendo justiça. Então, a punição da justiça é e as pessoas que são cristãs fazendo justiça de Cristo. Porque não tem
Quem dá mais aí, gente? Vamos lá, ajuda aí, ajuda aí. Quer falar, filho? Está rindo aí? Tem como, vocês acreditam que a gente vai viver numa sociedade que não existe o crime? Existe uma sociedade na face da terra que não tem crime? Não, não é? Então a questão, a variável aí não é o crime, a variável é a execução das leis. Nós somos um país hoje injusto, não porque nós temos leis ruins, embora de um tempo para cá tem muita lei ruim sendo aprovada. Mas essas leis ruins foram aprovadas porque as leis boas que tinham antes não eram aplicadas, não é? Ou seja, quando a pessoa faz uma coisa, ela não sofre a punição e ela acha que nada vai acontecer. Então, na verdade, o grande problema da injustiça em qualquer ambiente, em qualquer lugar, seja na sociedade, seja dentro da sua casa, seja dentro da igreja, porque a gente está falando dessa justiça do reino, dentro da igreja, dentro das nossas comunidades de fé, é a falta da punição adequada. E por que não há punição adequada? Me ajuda aí, por que não há punição adequada? Quem entende um pouco de direito aí, ou é formado em direito? Tem alguém aqui? Ninguém? Existem muitas brechas na lei, isso é verdade, né? Eles fazem leis ambíguas, né? Que dá 2, 3, 4 interpretação. Mas o grande problema, na verdade, de não haver punição, é porque não há, muitas vezes, um processo adequado para que os julgamentos sejam feitos. E essas leis ambíguas que o pastor Denilson falou, elas atrapalham de estabelecer esse processo. No mundo hoje, no nosso mundo jurídico hoje, isso é chamado de processo legal. Repita comigo assim, processo legal. O que é um processo? A partir de princípios do direito, né? O direito que é o nosso direito aqui é influenciado pelo direito romano, o direito romano é influenciado pelo direito bíblico. Existe o direito bíblico, não é verdade? Não é? Então a grande influência hoje, não é, nas sociedades prósperas, sociedades justas, quanto mais próximo o direito deles, ou o processo legal deles, está ao processo legal bíblico, mais justa se torna uma nação. A justiça, ela promove o quê? A justiça, ela promove o desenvolvimento. A justiça, ela promove a prosperidade. A justiça, ela promove a produção. Você está entendendo? Num ambiente onde não tem um processo legal justo, existe algo chamado insegurança jurídica. A gente nunca sabe como que algo vai ser julgado, porque ora é julgado de um jeito, ora é julgado de outro jeito. Então isso gera, meu irmão, insatisfação, isso gera reclamação, isso gera problema, isso gera escândalo. A injustiça é escandalosa e a justiça é silenciosa. Repita comigo, a injustiça é escandalosa e a justiça é silenciosa. Não é? A Bíblia diz, Jesus falando, que é mísero ou, né, impossível que não venham os escândalos, e às vezes até é necessário, não é? Os escândalos vão vir, mas ele diz, ai daquele por meio de quem veio os escândalos. Então os escândalos na igreja vão acontecer, e você tem que decidir que tipo de pessoa você vai ser no escândalo. Você vai ser o escandalizador, você vai ser o escandalizado, não é? Ou você vai ser a pessoa que, né, que consegue administrar os escândalos. E por que eu estou falando isso? Porque onde há injustiça, há muito escândalo, há muita insatisfação, há muito problema. Você está entendendo? Problemas não resolvidos, problemas para debaixo do tapete, coisas que se arrastam a vida inteira e não se resolvem. Você sabe que a morosidade em resolver as coisas é um precursor da injustiça. Por que as pessoas não resolvem? Porque elas não querem resolver. Porque elas querem empurrar com a barriga até que, né, o processo prescreva, né, ele vai perder o seu tempo lá,
porque tem que ter um tempo, você não pode julgar uma coisa pro resto da vida, né? Tem que ter dia para começar, que nem tratamento, né? Você vai fazer vai tomar antibiótico, vou tomar antibiótico pro resto da vida, você vai morrer, não é verdade? Tem que ter um dia para começar e tem que ter um dia para terminar, porque senão é uma coisa que só vai promover mais a doença, no caso, vai promover mais a injustiça, né? Por que eu estou falando, né, desse processo chato, desse assunto chato com você, que a maioria de nós não gosta desse tipo de assunto, mas a gente deveria gostar mais, gostar um pouco mais, e cada vez mais, não é? Porque o que o crime é para o mundo, o pecado é para a igreja, não é? Uma igreja justa é uma igreja onde não há pecado, ou uma igreja justa é aquela que tem um processo bíblico para promover a justiça de Deus, a fim de tratar as consequências do pecado, porque pecado tem consequência, não é verdade? Não é? Então, quando um irmão peca contra um outro irmão, isso gera uma consequência. E se nós não tivermos o processo legal bíblico estabelecido na igreja, em vez de promover a justiça, nós deixaremos que a injustiça seja promovida. Às vezes, você nem promove a injustiça, mas você simplesmente deixa que ela se auto-promova, porque a injustiça, meu irmão, é que nem demônio, né? A justiça é que nem Deus, que nem o Espírito Santo, só entra se você convida, se você se organiza, se você nega a si mesmo, não é verdade? Agora a injustiça é que nem demônio, meu irmão, não pede licença, vai entrando, quando você vê, já está lá dentro, fazendo bagunça, fazendo estrago à torto e à direito. E nós então nos tornamos comunidades, corremos o risco, né, de nos tornar comunidades que desagradam ao Senhor, não é? Porque nós servimos a Cristo, todos nós servimos a Cristo, mas nós podemos servir a Cristo, como diz aqui no versículo 18 de Romanos 14, nós podemos servir a Cristo de um modo que agrade ao Senhor e gere aprovação dos homens, ou nós podemos servir a Cristo de uma maneira que desagrada ao Senhor e gera reprovação dos homens. As pessoas olham para nós da igreja e nos reprovam, não é? Olha só, quantas atitudes e conversas que você já teve dentro da sua casa que gerou reprovação de parente seu não crente com relação à igreja, né? Um ambiente de justiça gerou insatisfação em você, você não soube administrar o sentimento, lembra da ceia ministerial passada? Você não soube administrar o sentimento, não deu vazão correta para o sentimento. Assim nós estabelecemos a famosa cultura do desabafo, que nada mais do que a institucionalização da murmuração. A gente está legalizando a murmuração, não é? E gerando um ambiente desagradável muitas vezes na igreja. Isso é mal, né? Então nós precisamos promover a justiça no reino. A justiça do reino, precisamos promover ela na igreja, né? Nós temos que ser pessoas que trabalham para que haja a justiça, a paz e a alegria do Senhor dentro da igreja, dentro da comunidade. Levar isso para dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, levar para o nosso ambiente de trabalho. Amém? E aí sim nós estaremos fazendo o quê? Né? Sendo a resposta àquela oração: vem o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Amém? E nós vemos que na história do povo de Israel, logo que aquela nação começou a ser formada, o Senhor já teve que estabelecer ali através de Moisés e de uma liderança, né? O Jetro viu Moisés lá estabelecendo esse processo de justiça, esse processo legal dentro da nação de Israel, viu que Moisés estava equivocado, deu um conselho para ele, e que se isso não acontecesse, aquela nação seria uma nação bem estruturada ou mal estruturada? Aquela nação teria prosperado ou não teria prosperado?
Moisés teria tido sucesso na missão dele ou teria tido insucesso? A Bíblia diz que quando os fundamentos não estão certos, nada pode fazer o justo. E esses fundamentos estão falando de quê? De justiça. E para ter justiça, não é não ter problema. Para ter justiça, não é não ter conflito. Para ter justiça, não é não ter questão. Para ter justiça, não é não ter pecado. Talvez você está buscando, Senhor, eu queria uma igreja que não tivesse problema, que não tivesse murmuração, que não tivesse reclamação, que os irmãos não brigassem um com o outro, que os irmãos não pecassem, eles entrassem na porta assim e recebiam o batismo de fogo imediatamente, e, a graça já vinha, já fazia ele andar em lugares altos, estava tudo resolvido. Tem gente procurando comunidades perfeitas assim, não é? E não vai achar, E porque não vai achar, não vai se conectar uma aqui na terra e não vai ir para a comunidade perfeita que vai ter no céu, que só vai existir depois que a gente for revestido de incorruptibilidade. Não é verdade? Não é? Vamos ler então Êxodo 18, do 13 a 23, são 10 versículos. Acompanhe com atenção, por favor. Eu vou ler na NTLH, diz assim, no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar. Fazer o quê? Essa palavra, dentro da igreja, é uma palavra que tomou uma conotação pejorativa hoje, não é verdade? A gente acha que a gente não pode julgar, mas nós temos que julgar. Existe justiça e julgamento? Sim ou não? Só que hoje nós pegamos esse jargão, não pode julgar, não pode julgar, não pode julgar. Imagina, cara, se esse é o padrão de Deus mesmo, e a gente quer que esse padrão se implante na terra, a gente chega lá no meio do juízo, gente, agora a gente é tudo crente, não pode julgar mais nada. Rapaz, anarquia, o caos, não é verdade? Sangue de Jesus tem poder na vida da gente. Mas vamos lá. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho que fazer isso porque as pessoas vão falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, olha só, quando duas pessoas têm uma questão, ou seja, um conflito, um problema, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então, para julgar quem está certo, Moisés tinha que ouvir uma parte, tinha que ouvir outra parte, tinha que falar das Escrituras, explicar os mandamentos, para que quem está errado entendesse o porquê está errado, e quem está certo entenda o porquê está certo, e aí estabeleceu o julgamento, para que houvesse a justiça, não é? Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo, desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também, isso é muito trabalho para você fazer isso. Esse cansaço aqui, Moisés nem conseguia atender todo mundo. A maioria das pessoas que iam procurar não seriam atendidas. Essa fila ia crescer cada vez mais. No primeiro dia ter 100, ele atendeu uns 30, aí com os 70 do outro dia, mais os 100 do outro dia, mais 170, aí ele ia atender 30, já sobrava 140, com mais 100, dia após dia, a justiça ia se acumulando. Não é? Porque a justiça se acumula como? A justiça ela é acumulada dentro, a injustiça é acumulada dentro da gente. Cada vez mais eu tenho críticas, eu tenho insatisfações, tenho questões não resolvidas. Primeiro eu tive um problema com o irmão que não foi resolvido, depois eu tive com outro, e assim foi, e assim foi, e assim foi. E daqui a pouco, sabe de uma coisa, eu vou sair daqui, vou para outro lugar que não tem problema com ninguém. Doce ilusão, que vai gerar uma amarga desilusão. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a Ele os problemas deles.
Você deve ensinar as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Olha só, temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Então, olha só, aqui o Senhor, Ele está dando as características de promotores da justiça. Fala assim, promotores da justiça. O que é um promotor? É alguém que promove algo, não é verdade? Né? Que faça com que algo seja aceito, com que as pessoas queiram aquilo e vivam daquele jeito, não é? Que defende. Nós que trabalhamos na igreja, nós precisamos ser promotores da justiça de Deus. Se nós não formos promotores da justiça de Deus, nós seremos passivos, agentes passivos da injustiça, ou até muitas vezes agentes ativos da injustiça, e nós vamos promover a injustiça. Até porque, olha só, né, como eu falei na ceia passada, questão de sentimento, quem é as pessoas que mais vivem embates dentro da igreja? É quem frequenta culto e vai embora para casa, ou quem está toda hora envolvido nas coisas? Quem é que tem mais conflito um com o outro? É quem vai para o culto e chega 5 minutos depois que começou e sai 5 antes, ou quem está sempre ali, né, envolvido na bagunça, nos bastidores? Quem? Meu irmão, não é? E aí se nós não formos promotores da justiça, agentes da justiça de Deus, não soubermos dar vazão correta aos nossos sentimentos, que nem vimos ceia passada, nós seremos promotores da injustiça, ou seremos, né, agentes passivos. É o morno, não é? Não faço a injustiça, também não faço a justiça, né? O que vinha a mim, nada lançarei fora. A pessoa que recebe tudo que os outros falam, que os outros dizem, você está me entendendo? Não é? Então, é um problema, né? A gente tem que ser agente da justiça, não agente da injustiça. E essas pessoas, elas têm essas características aqui, não é? Nós temos que temer a Deus, né? Temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é aborrecer o mau caminho. Eu não gosto, cara, das coisas erradas, não. Para mim tem que estar tudo na palavra de Deus. Eu aborreço as coisas erradas. Eu aborreço o mau caminho. Não, eu aborreço o mal. Né? A gente tem que aborrecer o mal. Né? Quando alguém vem falar de alguém para você, que você não tem nada a ver com aquilo, você fica curioso ou você fica aborrecido que aquela pessoa veio contar algo para você? Como é que você fica? Né? Você tem que ficar como? Você tem que ficar aborrecido. Não é? Porque essas murmurações, essa disseminação de insatisfação é escandalosa, não é verdade? E o escândalo vem da injustiça, porque a justiça é escandalosa. A justiça é silenciosa. Você quase não percebe, né? No mundo, a justiça é cega. Na igreja, no reino de Deus, a justiça é silenciosa, não é cega, porque ela vem daquele que tudo vê. É ou não é verdade? Então, né, a gente tem que aborrecer o mal. Você sabe que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é ou não é verdade? Então a gente vai ter a mente controlada pelo Espírito, pensamento controlado pelo Espírito, cativo à palavra de Deus. Então, nós temos que ser... deixa eu achar de novo aqui. Ixi, perdi o texto. Homens capazes. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança. Ou seja, você tem que ser uma pessoa confiável,
não é? Para você ser uma pessoa confiável, você tem que mudar o seu padrão, não é? Você quer confiar em todo mundo, ou você quer que todos possam confiar em você? Né? O reino de Deus funciona na confiança, não na desconfiança. Mas a Bíblia, eu falei isso semana passada, acho que na semana passada para vocês, há limites de confiança, né? Eu tenho limites bíblicos de confiança, não é? Eu tenho que ter um limite de confiança na pessoa em função do caráter dela, e tenho que ter um limite de confiança naquela pessoa em questão da maturidade dela, na verdade. Então a Bíblia estabelece um limite, sim ou não? Não é? Existe um limite que é muito usado na Igreja Católica, que é aquela confidência, como é que é? É o voto que o padre faz para quem confessa, como é que é o nome? Sei que ninguém é padre aqui, mas me ajuda aí. É o voto de silêncio, né? Entendeu? O cara confessa, ninguém fica sabendo, não é verdade? Cara, isso é um princípio bíblico, não é verdade? Segredo de confissão, entendeu? Né? Rapaz, como dá problema na igreja, você já viu quando alguém fala alguma coisa para alguém só que eu contei para esse aqui porque eu confio nele, mas ele confia nele, então ele vai pegar, vou contar para o outro, aí ele é doido para casar com ela, quer mostrar que confia nela, vai lá e conta para ela, essa guria tem mãe, ela confia na mãe dela, vai lá e conta para a mãe dela, entendeu? A mãe dela confia muito na discípula dela, cadê a discípula dela? Cadê a Bruna? Eu confio na Bruna, conta para a Bruna quer casar com ti, conta para o ti, porque eu confio no ti, o ti já confia no pastor Wellington, já conta o pastor Wellington, mas já contou para também, porque não confia só no pastor Wellington lá, já está todo mundo sabendo. Rapaz, esse é o caminho do inferno, não é verdade? Sangue de Jesus tem poder, né? Confiança, e que sejam honestos em tudo, né? Não dá para a gente avaliar bem essas 3 características hoje, mas se você quer ser um agente da justiça, irmão, você tem que ser uma pessoa que tem meu Senhor, né? É fácil discipular alguém que tem meu Senhor, mas rapaz, uma pessoa que não tem meu Senhor, você vai dizer o que para ela? Né? Às vezes tem irmão vem confessar pecado para mim, e é o mesmo pecado no mês já 10 vezes. Eu não tenho mais o que falar. Eu vou começar a adotar uma estratégia, não faço isso ainda, mas eu vou deixar sempre o cálice e um pão da ceia preparado assim no meu gabinete. Quando a pessoa chegar e confessar pecado, eu vou dizer assim, vem cá, vamos participar do pão, vamos participar do cálice, porque ele diz que quem participa indignamente vai receber castigo do Senhor, vai ficar doente, vai ficar fraco, ou vai até morrer. Não é verdade? Toma a ceia aí, filho. Deus te abençoe, vai embora. Depois me conta. E hoje a gente vai tomar ceia, né? Então vigia. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo, os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado de todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Sabe, quando a gente pensa em grupo de célula, nós pensamos na questão do pastoreio, sim ou não? É importante as pessoas serem pastoreadas, ser ensinadas, ser cuidadas, ser consoladas, ser visitadas, é ou não é importante? Mas nós também temos que funcionar como promotores de justiça do reino, meu irmão. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, né? Aqui na terra como é feita no céu. Por isso que a gente tem que colocar em primeiro lugar na nossa vida o reino dele e e todas as outras coisas. Por que não está sendo acrescentado? Será que a gente não está colocando justiça e deixando justiça para o lado? A gente cuida, a gente ora, a gente ensina, nós somos pastores da igreja, todos nós, todo mundo que cuida alguém, pastoreia. Você não tem a função, a posição pastoral, mas você tem a função pastoral, não é verdade?
Você cuida, então você está pastoreando, não tem a posição. Tem gente que além da função tem a posição, tem gente que só tem a função, tem gente que só tem a posição, não é verdade? A gente não pode ser assim, né? Então, mas todo mundo tem a função, né? De alguma forma você está pastoreando alguém, está apacentando alguém, está visitando alguém. Se não está, corre aí, porque a vida é curta e Jesus está voltando, e você vai ficar lá, a noiva sem óleo na botija, aí já viu, né? Você está enrolado daí. Então, nós temos que colocar a justiça do reino de Deus em primeiro lugar. E para ter a justiça, nós temos que estabelecer princípios, nós temos que estabelecer uma estrutura de pessoas que promovem a justiça. Foi exatamente isso que Jetro falou para Moisés: Moisés, você é louco! E estabelece uma estrutura aonde as coisas vão ser julgadas segundo o padrão de Deus. O que garantia que as coisas seriam julgadas segundo o padrão de Deus? Que seriam julgadas por pessoas que temem a Ele. Sim ou não? Por pessoas de confiança. Sim ou não? E por pessoas honestas, que não tem rabo preso, né? Você já pensou, chega até você um caso para você julgar, né? No bom sentido, não julgar para condenação, mas depois eu vou falar o objetivo desse julgamento, e você tem questões não resolvidas nessa área. Pastor, o que eu faço? É uma boa oportunidade para você arrepender e mudar de vida. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem, e a mulher afia outra mulher. Não é verdade? Meu irmão, quantas vezes, para resolver um problema, eu tive que resolver imediatamente aquela situação que eu estava postergando na minha vida há algum tempo já. Isso aconteceu comigo já, e várias vezes. Por isso que eu gosto da prática do aconselhamento. Porque, meu irmão, isso nos afia, não é? Isso nos afia demais. Então, assim que a nação começou a ser formada, cara, né, depois de estabelecido aquilo que representava a presença de Deus na vida deles, ele foi, o segundo passo que foi, justiça de Deus agora. Porque se eu não colocar o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas? Não. E na verdade, quem não coloca a justiça do reino em primeiro lugar, coloca o reino em primeiro lugar? Não, porque o reino é justiça. O que é o reino? Justiça, paz e alegria. E as coisas não são acrescentadas. Ah, pastor, eu amo a presença de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Não, mas eu nunca pensei nesse negócio de justiça. Então você não está colocando o reino dele. Porque ele é uma coisa, o reino dele é outra coisa. Você pode, por exemplo, gostar de mim e não gostar da comunidade de fé que eu faço parte. Sim ou não? Da congregação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Deus é Deus. Mas Ele diz que se a gente botar o reino dEle em primeiro lugar e a justiça dEle, as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então, irmãos, cabe a nós estabelecermos o padrão de justiça do reino de Deus na congregação. Amém? Cabe a nós. Nós temos que fazer isso. Beleza? Olha a repreensão que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto. Olha aqui, meu irmão, e uma igreja cheia de dom, não é verdade? Tinha manifestação de Deus naquela igreja? Tinha uns 9 dons, mas estava dando mais problema do que bênção. Eles estavam passando por uma crise de dons, muito dom, e estava dando briga, estava dando problema, estavam um se achando melhor que o outro, um ofendendo o outro, um menosprezando o outro. E olha só, meu irmão, nós somos capazes de usar os dons que Deus dá para a gente para promover a injustiça. Somos ou não somos? Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo repreende eles por isso. Tipo assim, vocês estão doidos? O que vocês comeram hoje de manhã? Quando vocês comem o pão e bebem do cálice, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando.
Porque as reuniões de vocês, em vez de promover a justiça do reino, fazem mais mal do que bem. Estão promovendo a injustiça. Um não olha para o outro, um está de mal com o outro, um faz fofoca do outro, e fica, sabe, por cima paira a presença de Deus, mas no meio da gente paira o conflito, para a fofoca, para a murmuração, para o desgosto, para a insatisfação. Então, tem uma nuvem em cima, mas no meio da gente tem o quê? Aí complica, né? Olha o que ele diz ali em 1 aos Coríntios 6, do 1 ao 11. Eles não estabeleceram isso aqui. Não tinha esse processo aí que Moisés estabeleceu a partir do conselho de Jetro. Não tinha essa organização para promover a justiça. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ter uma organização dentro da congregação para promover a justiça. Amém? Olha o que diz ali. Quando algum de vocês tem uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Rapaz, eles não tinham isso na igreja. Você está entendendo? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Porque, por acaso, vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgar esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria? Bota isso aqui lá, ó. Teme ao Senhor, de confiança e honesta em tudo. Esse é o resumo de sabedoria, amém? Esses são os 3 pilares da sabedoria. Temer ao Senhor, de confiança e honesta em tudo, né? Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra o outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com um prejuízo? O que está dizendo assim, gente? Ó, se vocês não promover a justiça do jeito errado, se vocês não promover a justiça do jeito certo, cara, é melhor aguentar, ficar quieto. Não resolve. Deixa. É melhor fazer o quê? Deixar quieto. Claro que não é isso que Deus quer. Mas entre resolver do jeito errado, que em vez de promover a justiça, promove a injustiça, é melhor o quê? Ficar quieto. Aguenta o prejuízo. E não fala nada com ninguém, então. Né? É o que ele está dizendo aqui. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Bom, então te resolve com Deus. Vai orar depois que você daqui. Senhor, eu não concordo com a tua palavra que está escrito lá. Eu acho que eu tinha que mudar só porque eu não concordo. Se ele mudar, você vai ter que fundar uma outra religião. Né? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubo e fazem isso tudo contra seus próprios irmãos. Você sabe que os maus não terão parte no reino de Deus. Os maus é quem promove a injustiça, não é? Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados. Eu acho que daqui para trás, eu creio que a gente pode tirar, né? Porque a gente não faz isso, mas os caluniadores, né? Isso aqui me preocupa a gente. Os assaltantes, isso aqui também não tem mais entre a gente, não terão parte no reino de Deus. 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencerem a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus.
Amém? Então, a gente vê a importância de uma estrutura para estabelecer a justiça do reino de Deus. E a gente vê aqui uma igreja rica espiritualmente falando, mas que em cima deles tinha uma nuvem de glória, mas no meio deles, meu irmão, rapaz, problema. Amamos a Deus, mas não a justiça do reino de Deus. Isso é um problema, não é? Então, cabe a nós, o apóstolo Paulo está chamando a igreja de Corinto à responsabilidade. Gente, vocês têm que estabelecer o padrão de justiça do reino dentro da igreja. É o processo legal. Existe um processo legal, existe uma forma pré-estabelecida pelo Senhor para resolvermos as questões entre os irmãos. Amém? Existe. E quando nós não estabelecemos isso, nós promovemos a injustiça, a insatisfação e os problemas na igreja. E aí, meu irmão, Deus não acrescenta todas as outras coisas na nossa vida. Nós queremos ou não queremos ser comunidades agradáveis a Deus e aprovadas pelos homens? Queremos ou não queremos ser comunidades onde Deus acrescenta as coisas na nossa vida através dessa comunidade? Não é? Eu quero estar na igreja onde eu congrego, e se eu precisar de cura, ali eu recebo uma cura. Eu quero estar na igreja onde eu congrego, e quando eu precisar de uma palavra revelada, sabe, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, Deus me entregar, não é? Eu quero estar numa igreja onde eu congrego, e eu quero poder ter confiança em abrir meu coração para as pessoas, e saber que aquilo não vai gerar escândalo na minha vida e na vida de ninguém. Não é? Eu quero estar numa comunidade de fé, onde a gente vive na luz, e as pessoas, o que elas falam para mim, elas falam para os outros, o que elas falam para os outros, elas falam para mim. Não é? Que às vezes, para uma pessoa, vamos dar exemplo assim, às vezes para o pastor Marquinhos, pastor Marquinhos, às vezes, para o pastor Marquinhos, não é? O maneco pode ser duas pessoas. Quando o maneco está na frente do pastor Marquinhos, para o pastor Marquinhos, o maneco é uma pessoa. Mas quando o maneco sai e vem outra pessoa, para o pastor Marquinhos, o maneco já não é mais aquela mesma pessoa. São duas pessoas diferentes. Rapaz, eu quero estar numa comunidade de fé, aonde, sabe, a visão que a pessoa tem sobre mim não muda quando ela está comigo ou quando ela está semigo. Não é verdade? Né? Porque é uma palavra só, isso é viver na luz, como o Senhor na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, mas para isso temos que estabelecer o processo legal. Porque se tem estabelecido o processo legal, entendeu? E o pastor Marquinhos fala alguma coisa do maneco, a pessoa que falou perguntar assim, ó, você já falou isso para o maneco? Por que você está falando para mim? Vamos resolver isso aí, vamos levar isso para julgamento agora, tá bom? Isso não é interessante? A Bíblia ensina a fazer isso, sim ou não? Sim. Sim. O problema é que a gente dá vazão. Dá o quê? Vazão. Ah, é? Sério? Nossa, Deus. Menino. Dá glória a Deus aí, gente. Eu sei que o assunto é chato, mas é para colaborar para o nosso crescimento, amém? Vamos lá? Então, qual é o processo legal? Então, cabe a nós estabelecer, amém? Senão, não vai ter coisa acrescentada na vida da gente. Não seremos agradáveis a Deus, não seremos aprovados pelos homens. Né? Ah, pastor, eu não busco a aprovação de um homem. Então, arranca esse versículo que eu li para você aqui da sua Bíblia. Chega, abre sua Bíblia aí. Se você tem uma Bíblia online, deleta ela. Né? Porque está aqui, amém? Claro que primeiro eu tenho que agradar quem? A gente não quer ganhar as almas, gente. Como é que a gente não quer agradar as pessoas? Eu vou te desagradar, mas eu quero que tu venha congregar na igreja. Eu vou te desagradar, mas eu quero que tu me aceite. Não tem lógica uma coisa dessa, não é verdade? Não é? É óbvio, né?
Se a gente entrar em conflito nos interesses, porque volta e meia tem conflito de interesse, tem ou não tem? A gente vai defender o interesse de quem? Do Senhor, é óbvio, né? Mas nunca a gente quer agradar as pessoas, nunca a gente quer desagradar as pessoas. O nosso objetivo não é desagradar ninguém. Nosso objetivo é agradar a Deus, amém? Então, qual é o processo legal? Existe um processo legal, né? Para que a gente resolva as coisas na igreja, amém? No povo de Israel, o processo legal era um processo civil. Moisés pegou o decálogo, e a partir do decálogo, aquilo que feria qualquer um dos 10 mandamentos, Moisés, ele criminalizou. O que ele fez? Criminalizou. Então, qualquer ato que alguém fizesse que ferisse um dos 10 mandamentos, ele criminalizou, porque além de ser um sacerdote, um profeta, ele era um estadista, amém? Ele era um governador, ele era o presidente daquela nação, digamos assim, né? O juiz daquela nação, não é? Então, se alguém tivesse relação sexual fora do casamento, não é? Era crime, a galera tinha que morrer, não é verdade? Tem irmão aí que, nossa Deus, né? Ah, pastor, como eu queria ser judeu, vai vendo aí. No caso da igreja, agora igreja, a justiça de Deus estabelecida na igreja é separada das coisas civis, amém? É separada, então existe um processo legal separado. Jesus, como aquele que tem a condição de mudar a lei, Moisés disse, virá outro como eu, quer dizer, outro que vai poder mudar a lei, outro que vai poder estabelecer leis, né? E no Monte da Transfiguração, você viu lá que, né, apareceu o maior profeta, o maior homem da lei, e se renderam a quem? A Jesus, não é? Então, a lei mudou, porque quando muda o sacerdócio, muda? Não existe não ter lei, mas a lei mudou, não é? E não mudou a lei escrita, mudou a forma de nós vivermos essa lei, amém? Porque o objetivo da lei de Moisés era condenatório, fala assim, condenatório. O objetivo da lei de Deus agora é, não sei se existe essa palavra, mas absolvitório, ele quer absolver, não é? E ele já disse a que veio, quando trouxeram a mulher adúltera até ele. A lei de Moisés condenava. A lei de Deus, o processo jurídico do reino dos céus, o processo legal visa o perdão. Fala assim, perdão. Não visa a condenação, né? Qual a diferença entre vingança, justiça e perdão? Você sabe? Eu estou lendo um livro, O Despertar da Graça, eu estou fazendo um estudo sobre a graça, eu vou dar um curso sobre a graça aqui na igreja, e, cara, o escritor, ele foi muito feliz, ele falou assim, ó, imagina que alguém mate seu filho, se você quiser matar ele, isso é vingança. Se você deixar o processo legal correr e torcer para que ele seja condenado, isso é justiça. Mas se você receber ele na sua casa como seu filho, isso é perdão. Nós matamos o Filho de Deus. Matamos ou não matamos? Pelo nosso pecado. Ele não quis vingança com a gente. Ele não estabeleceu um processo para nos condenar, mas ele estabeleceu um processo para nos receber como filho. Isso é perdão. O pecado continua sendo pecado, a transgressão continua sendo transgressão, mas antes o processo legal era para condenação, hoje o processo legal é para absolvição. Amém? Olha o que Jesus diz lá então, em Mateus 18, do 15 ao 20. Eu não vou ter muito tempo para falar do processo legal hoje, mas você pode estudar isso aqui, é bem simples, é um processo simples, gente. É só você querer ver isso e você vai se tornar um agente da justiça do reino na congregação, amém? É só você seguir isso aqui, e não tem mistério, é fácil de entender e fácil de fazer, mas quando você não controla as suas emoções,
você não faz. Em vez de promover a justiça, por sede de justiça própria, você promove a injustiça. E as coisas não te são acrescentadas. Muito pelo contrário, a gente só perde. Gera escândalo, gera falácia. Lembra, a justiça é escandalosa, a justiça é silenciosa. Amém? Mateus 18, do 15 ao 20, eu vou ler na NVT, diz assim, ó: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado, o seu irmão. Então, esse aqui é a primeira instância da justiça do reino de Deus na igreja. Se alguém pecar contra você, se alguém te aborrecer, se alguém te chatear, se alguém te ferir, se alguém te desrespeitar, o que você tem que fazer? Você tem que chamar ela em particular. Você tem que falar para mais alguém? Você tem que falar para mim ou para o seu pastor? O que Jesus disse para você fazer? Quando alguém pecar contra você, procura o seu líder. Quando alguém pecar contra você, procura o seu pastor. É isso que está escrito aqui? Não. Quando alguém pecar contra você, e nós que vivemos nos bastidores da igreja, nós somos os que mais somos alvo do pecado dos outros, não é verdade? Da ingratidão, da falta de respeito, da falta de ajuda, da falta de consideração, da falta de honra, da falta de comprometimento, não é? É aquele ditado, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então você está fazendo uma coisa, vai alguém lá e reclama, te chateia, não é verdade? Não é? Aí chegou nos seus ouvidos, o que você faz? Fica quieto, procura essa pessoa em particular e chame a atenção para o erro. Com qual objetivo você vai fazer isso? Você vai lá tirar limpo? Você vai lá tirar as caras? Você vai lá defender a sua imagem, o seu orgulho ferido? Sim ou não? Primeira coisa que tem que nascer dentro de você, cara, é uma preocupação. Cara, essa pessoa está sendo injusta. Essa pessoa está promovendo a justiça dentro da igreja. Ela vai ter problema com o Senhor. Ela vai influenciar negativamente outras pessoas e Deus não vai acrescentar a vida dela e de outros que recebem que dão guarida essa injustiça no seu colo, sabe? Não vai acrescentar, porque elas estão fugindo do processo legal. Vai promover a injustiça. Amam o Senhor, mas não o reino dele, a justiça dele. Porque, cara, todo reino tem um processo de justiça. Se não tem justiça, não é reino, não é verdade? Se não tem lei, qual a diferença de uma nação para outra nação? As leis, não tem lei, então não é nação. É um povo solto numa terra, sim, cada um para um lado, um para o outro. São nomes, estão espalhados. Tem um processo legal ali. Não tem lei, não tem ordem. Então, existe uma lei, existe uma ordem. Nós temos que ser defensores da lei e da ordem. Segundo a nossa bandeira brasileira, onde não tem ordem, não tem progresso. Não é verdade? Pastor, o senhor está citando positivismo na igreja? Não sou positivista não, mas sem ordem não há progresso, essa é uma realidade. Embora se atribui essa frase ao positivismo, mas a Bíblia concorda, se não tem ordem, não tem progresso. O objetivo aqui é recuperar o irmão. Irmão, você está chateado comigo? Eu te fiz alguma coisa, te ofendi? Por que você está assim falando de mim? Por que você não veio falar para mim? O que está acontecendo? Se esse irmão ouviu, você recuperou ele. E se ele não ouviu? E se porque não sei o quê, deu desculpa, já envolveu o nome de mais 3, 4 no assunto, porque é assim que funciona, não é verdade? O que você vai fazer? Você vai desistir de recuperar essa pessoa? Não. Você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2
um ou dois outros. É qualquer outro aqui? Você vai escolher qualquer pessoa? Tem que ser uma pessoa sábia. Quais são os atributos da sabedoria? Temer a Deus, ser uma pessoa de confiança e ser honesto em tudo. Não é qualquer pessoa que você vai chamar para ser testemunha sua. Não é? Porque se você precisar levar isso adiante, meu irmão, a testemunha, ela faz muita diferença. Faz ou não faz? Então escolha bem seu testemunho. Amém? Você tem que escolher alguém que vai concordar com você ou alguém que vai concordar com Deus? Com Deus, não é? Seja mais neutra possível. Uma pessoa que seja estabelecida dentro da congregação com uma pessoa de responsabilidade. Uma pessoa que seja endossada pelos líderes da igreja, pelos pastores da igreja. Não é qualquer um, não. E fale com ele novamente. Para quê? Para recuperar. Para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. 17. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. A igreja é quem aqui? Aí é o pastor da igreja, os pastores da igreja. Chama eles, olha. Mas quem é que está sabendo? Está sabendo você, está sabendo a pessoa, está sabendo o ofensor, está sabendo o ofendido, está sabendo mais 1 ou 2 testemunhas e o pastor da igreja. Quem mais? Mais ninguém. Por quê? Porque a justiça é silenciosa. A injustiça é escandalosa. E isso é mal. É mister que vem os escândalos. Mas ai daquele por quem vier os escândalos. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, quando essa pessoa chega nesse nível, que ela não aceita a decisão da igreja, o que ela está fazendo? Ela está rejeitando a graça. Fala assim, rejeitando a graça. Ela se imbuiu de orgulho, e ela não quer admitir o seu erro, tem testemunha, ela está errada, ela não quer admitir seu erro, ela está rejeitando a oportunidade de recuperação, está rejeitando o perdão que você está oferecendo, porque você não está buscando a justiça humana que é trapo de imundícia, você está buscando a justiça de Deus, amém? E o que rege a justiça do reino de Deus hoje? É a graça. Fala assim, a graça. O objetivo é sempre reconciliar, sempre recuperar, sempre tirar aquela pessoa desse engano, desse laço do passarinheiro onde ela caiu. É sempre esse o objetivo, nunca é outro, amém? Nunca é outro. Porque entenda uma coisa, olha aqui para mim, gente, a Bíblia diz lá em Provérbios, deixa eu ler aqui antes de continuar aqui, Provérbios 21, 2 ao 3, na NTLH, olha o que diz aqui, ó. Se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Meu irmão, a sua intenção, cara, você não pode esconder ela de Deus. Porque entenda uma coisa, antes, a primeira aliança falava de coisas externas, a segunda aliança fala de coisas internas. Cara, a intenção vale muito hoje, na nova lei, na nova aliança, no tempo da graça. Antes, se você, Jesus disse, está escrito, se você adulterar com uma mulher, você tiver relação com outra mulher, adulterou, não é verdade? Mas eu digo, eu quem? Jesus, o homem que tinha condição, assim como Moisés, de gerir, de fazer uma lei. Eu digo, se você olhar e desejar no coração já, mas eu não fiz. Não interessa o que você faz, não interessa o que eu vejo, interessa o que Deus vê dentro do seu coração. Porque a justiça, o reino de Deus está onde? Na gente, dentro de você. O reino de Deus está dentro de vocês. Se não estiver dentro, não está fora, filho.
E se está dentro de você, dentro de você tem que ter justiça, que vai promover a paz e que vai promover a alegria. Se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifício. O Beto hoje, ele leu um texto. Deus julgou o que eles ofereceram ou julgou a intenção do coração deles? Muito mais a intenção. Que antes de reprovar o que estava sendo oferecido, ele reprovou quem estava oferecendo. Como que Deus reprova quem está oferecendo alguma coisa? Pela intenção do coração. Você está entendendo? Continuando ali, né? Então, sem não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, traz-de como gentil ou como cobrador de imposto, ou seja, essa pessoa está fora da comunidade. A Bíblia diz que quando a gente tira o escarnecedor, a contenda termina. Mas por que isso não acontece hoje? Porque, entenda uma coisa, olha só, se não seguir um processo legal, a gente pode julgar? Eu, como pastor, eu posso julgar as falácias no meio da igreja? Ah, porque me disseram, porque me contaram, porque pastor, porque não sei o quê, porque não sei o quê. O que eu consigo fazer com isso? O que você consegue fazer com um assunto desse? Além de clamar misericórdia de Deus, sangue de Jesus? Nada. Por quê? Porque não tem pessoas comprometidas com o processo legal. Não tem líderes comprometidos com o processo legal. Porque dão guarida a assunto que não deveriam dar. Promovem a injustiça. Amam a Deus. Mas querem ver a parte do seu reino. O que eu não aceito a justiça do reino? Não aceito o reino. Amém? Não aceita o reino. Aí olha que interessante o que está escrito aqui no 18. A gente usa muito esse texto aqui fora desse contexto. A gente usa muito esse texto aqui fora desse contexto de julgamento que eu estou falando para você. A gente usa isso para culto, a gente usa isso para célula, a gente usa para evangelismo, mas não usa ele nesse contexto aqui. Entendeu? Eu lhes digo a verdade, que o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Olha só, o que tira da gente essa capacidade aqui que Deus deu para a gente, profeticamente através de Pedro, quando deu a chave do reino dos céus, entendeu? O que você proibiu na terra, sim ou não? A falta de compromisso com a justiça de Deus. Cara, se você não é uma pessoa comprometida com a justiça de Deus, isso só liga quando há alguém que também é comprometido. Se eu sou um homem comprometido com a justiça do reino de Deus e encontro outro comprometido, cara, a nossa concordância, ela tem poder. Mas sem esse padrão de justiça estabelecido, nós perdemos esse poder fabuloso que Deus deu para a gente, o poder da concordância. É por isso que nós dizemos sim e amém para muita coisa, mas pouca coisa de fato é concordada lá no céu, porque não temos esse compromisso com a justiça do reino de Deus. Nós simplesmente banalizamos esse processo legal de resolver conflito e problema dentro da igreja. Desculpa a palavra, mas nós jogamos porcaria toda no ventilador e não resolvemos porcaria nenhuma. Com raras e honrosas exceções. O diabo luta contra a justiça do reino de Deus. Eu falo sobre esse assunto na nossa congregação aqui há anos já, acho que desde que eu vim para cá eu falo isso. Mas, gente, como é difícil manter a coisa na linha. Porque o diabo quer tirar esse nosso poder da concordância. E como que ele nos priva desse poder da concordância que Deus deu para a gente?
porque reconhecemos que Ele é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como que nós, mesmo crendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o nosso amém não tem o valor que deveria ter? Porque o diabo nos influencia nesse processo injusto. E perdemos essa condição aqui. Ou ela fica muito limitada. Amém. Eu não sei se você já passou por uma experiência. Um dia eu estava na igreja e tinha alguém pregando e a pessoa falou assim, amém, e todo mundo falou amém. Quando eu falei amém, aquele amém gerou uma angústia dentro de mim. Mas eu não entendi por que aquela angústia gerou dentro de mim. Uma angústia. Eu falei, cara, o cara falou uma coisa boa, uma coisa bíblica, estava na palavra, um embasamento bíblico. Por que quando eu disse amém, gerou aquele sentimento estranho dentro de mim? Assim, do culto for ao Senhor. Aí a pergunta veio dentro de mim, aquele amém que vocês falaram aqui na terra, que vocês ligaram aqui na terra, foi ligado no céu? Eu falei, Senhor, não sei. É só esperar para ver se vai acontecer. Se não acontecer, é porque não foi ligado no céu. E por que não foi ligado no céu? Veio esse texto na minha mente aí. Injustiça. Nós perdemos esse poder. Gente, esse é o principal poder da igreja. É ou não é verdade? Esse é o principal poder da igreja. Se perdemos ele, negamos o verdadeiro poder da nossa religião. Por falta de amor. Você está entendendo? Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês, olha o contexto, que contexto é esse? Justiça, julgamento, testemunha, a fim de que a justiça do reino de Deus se estabeleça em algum lugar. E óbvio que o primeiro lugar que isso tem que acontecer é dentro da igreja e depois dentro da casa da gente, não é verdade? Que a gente aprende isso aonde? Na igreja, sim ou não? E leva para onde? Para a nossa família, e depois vem o teu reino sobre essa terra, Jesus. Em tudo que é lugar que eu estou, vou tentar promover isso aqui, amém? Aleluia. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. E ele encerra esse assunto no versículo 20 dizendo assim, ó: pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, para quê? Para que essas pessoas estão se reunindo aqui? Para quê, gente? Para quê? Para quê? Para a justiça, promover a justiça. Eu estou no meio deles. Aí olha só, a gente não é transparente um com o outro. As pessoas nos ofendem, a gente não vai até ela. A gente fala para os outros, fica reclamando, fica perguntando, você viu fulano? O que aconteceu com fulano? Você viu fulano sentado lá no fundo da igreja? O que aconteceu com ele? Será que ele pecou? Ô demônio, desculpa, irmão, vai lá e pergunta para a pessoa, não é verdade? Sim ou não? Cara, pergunta para a pessoa. Que se você está interessado naquela alma, você vai perguntar para os outros ou vai perguntar para ela? Rapaz, chama ela à parte. Meu irmão, o que está acontecendo? Estou te vendo meio assim, meio... né? Entendeu? Às vezes a pessoa não vem no culto, né? O irmão não veio no culto? Não sei. Você sabe por quê? Mas essa pessoa não ligou para esse irmão, não conversou com ele. Você já viu isso? O que é isso, gente? Eu acho que é demônio. Eu acho, minha opinião particular agora, não tem nada a ver com a Bíblia agora, é só minha opinião particular agora. Eu gosto de botar a culpa no diabo, acho que é demônio. Não pode ser, meu. Né? Alguma coisa está errada aí. Você ligou para a pessoa,
Não, mas eu só queria saber por que ela não veio. Você está preocupado com a pessoa, você quer informação? Você é o repórter do reino dos céus. Tem que estar informado para mim poder falar o que está acontecendo. Não é? O sangue de Jesus tem poder, né, meu irmão? Sai dessa, né? Pois onde... Aí, pensa bem, dentro desse contexto aqui, pessoas não comprometidas com a justiça do reino, né? A gente fala para todo mundo, mas não fala para a pessoa que tem que falar. Quando a gente se reúne, 2 ou 3, dentro desse contexto, Deus está ali com a gente? Deus está com a gente? Não está. Quando a gente concorda, Ele não concorda. Quando a gente liga, Ele não liga. E quando a gente desliga, Ele não desliga. Por isso que é importante eu e cada um de vocês copiar esse texto aqui e colar nas paredes da casa da gente. Não esqueça esse processo. Porque se você não fizer isso aqui, é impossível você não ter problema com os irmãos. É impossível você não chatear com alguém, não ficar triste, aborrecido, magoado, chateado, aflito, angustiado. É impossível. A gente é gente, amém? E gente tem espinho. Tem ou não tem? Né? Gente tem espinho. Mas é possível você não deixar que isso seja um precursor da injustiça no meio da igreja. E aí o poder da concordância, meu irmão, rapaz, imagine quando a gente recuperar isso. Nós não temos isso de forma plena hoje, porque não tem esse processo estabelecido, na verdade. Temos que estabelecê-lo. Aí o nosso amém vai ter cara de amém. O nosso amém vai ter poder de amém. E o nosso amém vai gerar resultado de amém. Amém? Não vai ser mais só amém. Vai ser o amém. E você sabe que é o amém? Quem sabe que é o amém? O maiúsculo, amém. Quem? Jesus é o amém. O Pai chama Ele de amém. Ele é o nosso que assim seja. Como disse o pastor Roberto muito bem hoje, cara, ele é tudo. Ele é o quê? Ele é o sim e o amém. Mediante nós colocarmos dentro da congregação o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Amém? Aí o pão vai ser o símbolo do corpo e o sangue vai ser, o cálice vai ser o símbolo do sangue. Você está entendendo? Aí Deus vai agir. Deus vai agir. Mas existe só esse caminho. Ele é o caminho. Ele é o amém. E foi Ele, como o justo juiz, que estabeleceu esse processo. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.